libro de Samuel, capítulo 14, versículos 1 hasta el versículo 23. Dice así: Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: Ven y pasemos la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Aitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el éfod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. E entre los desfiladeros por donde Jonatán procurava passar a la guarnição de los filisteus, havia um penhasco agudo de um lado e outro del outro lado. El uno se chamava Boses e el outro Sene. Uno de los penhascos estava situado ao norte, hacia Micmas, e el outro ao sur, hacia Gabá. Dijo pues Jonatán su paje de armas: Ven, passemos a guarnição de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: Vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: Esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: Subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: He aquí los hebreos que salen a las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: Subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: Sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. E a los que caíam delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras ele los matava. E foi esta a primeira matança que hicieron Jonatán e su paje de armas, como 20 hombres, en el espaço de uma media jugada de terra. E houve pânico en el campamento e por el campo, e entre toda a gente de la guarnición, e los que haviam ido a mordear, também eles tiveram pânico, e a terra temblou. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín como la multitud estaba turbada. Y iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: Pasad ahora revista y ve quién haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. E Saúl dijo a Ahías: Trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: Detén tu mano. E juntando Saúl a todo el pueblo que com ele estava, llegaron hasta el lugar de la batalla. E aqui que a espada de cada uno estava vuelta contra su compañero, e havia grande confusão. E os hebreus que haviam estado com os filisteus de tempos atrás, e haviam venido com eles de los alrededores ao campamento, se puseram também ao lado de los israelitas, que estavam com Saúl e com Jonatán. Asimismo, todos os israelitas que se haviam escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteus huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Avén. Hasta aquí la palabra de Dios. Ya oramos. Que el Señor nos bendiga con su palabra.
Queridos, esta semana nós vimos uma dessas histórias que fazem com que o futebol seja tão emocionante, verdade? Paraguai contra Alemanha. Para muitos era uma luta desigual. A Alemanha tinha todo para avançar, uma seleção com mais história, com mais títulos, com melhores jogadores, pero contra todos os pronósticos, em los penales, el osado Paraguai eliminou a Alemanha do Mundial. Era um equipo com muita ousadia. Uma pena que se foi ayer, pero sigue sendo um equipo com muita ousadia. Que é sobre ousadia, hermanos, que habla nesse texto de hoje. Israel estava vivendo um desses momentos mais complexos. No capítulo anterior, queridos, nós vimos que Saúl havia desobedecido ao Senhor e Samuel havia anunciado que seu reino não permaneceria. Deus já havia buscado outro rei para ele. Agora, además de uma crise espiritual, havia também uma crise militar. Os filisteus estavam listos para a batalha contra o povo de Israel. Eles dominavam a terra e tinham muitas armas. Mientras tanto, o povo de Israel huía para todos os lados, escondendo-se em cuevas, cavernas, hoyos, penhascos. E Saúl, que era o rei neste momento e que deveria conduzir ao povo, estava paralisado, debaixo de um árvore. É nesse momento, queridos, que o texto nos mostra a Jonatán, um homem que está em uma situação muito difícil. Ele está solamente com seu escudeiro e delante de ele havia uma guarnição de filisteus. Era o tipo de cenário que qualquer pessoa miraria e diria: não há como. Não há como. Talvez essa seja a tua situação hoje. Talvez estejas mirando a situação que tens delante de ti e pensando: não há como. Não tenho forças para isto. Não tenho recursos para isto. Não tenho valor para isto. Pero esta história de hoje, queridos, nos chama a mirar mais allá do tamanho de nossa dificuldade. Esta história nos põe delante de la seguinte pergunta: ¿qué hace la fé quando a dificuldade parece maior que nós outros? Quando a dificuldade parece maior que nós outros, queridos, necessitamos ter uma fé que se atreve. E este é o tema do sermão de hoje, uma fé que se atreve. Em primeiro lugar, queridos, veremos que uma fé que se atreve é uma fé que vê. E isto vemos dos versículos 1 hasta o versículo 6. Queridos, os filisteus estavam allí, delante de Israel. Era um tremendo exército, vimos no sermão passado isto, com armas, com muitos soldados. E o povo de Israel nesse momento tinha medo. Saúl tinha com ele 2.000 homens. Pero agora, só quedavam 600 com ele, porque o resto havia huído. Para empeorar a história, o povo de Israel não tinha armas. Solamente Saúl e seu filho Jonatán as tinham. E o rei de Israel, que deveria comandar a esse povo, estava parado debaixo de um árvore. É por isso, irmãos, que o texto começa dizendo que, certo dia, Jonatán, sem que seu padre supiera, chamou ao jovem que estava com ele, seu escudeiro, que guardava suas armas, e lhe disse: ven, passamos a la guarnição de los filisteus, que está de aquele outro lado. Hermanos, o autor do livro de Samuel le gusta muito fazer isto. Ao largo do livro, nós estamos vendo que ele sempre põe entre nós contraste, um contraste. Ele sempre coloca duas figuras lado a lado para que quede claro uma diferença. Um exército enorme e poderoso contra um exército pequeno sem armas. Jonatán movendo-se para hacer algo. O rei Saúl, que devia hacer algo, está parado debaixo de um árvore.
o relato da história de Saúl se vuelve aún mais triste quando vemos quem estava com ele. O texto diz que Ahías estava aí. E esse detalhe, hermanos, não está por casualidade no texto. Ahías era de la casa do sacerdote Eli. Uma família marcada por la infidelidade ao Senhor. Ahías era hermano de Icabod, um nome que significa se foi la glória do Senhor, se foi la glória de Israel. O rei Saúl já havia ouído de Samuel que seu reino não permaneceria. E agora este homem está ao lado de outro homem marcado pelo recuerdo de la glória que havia ido. Saúl estava parado, aferrado a los pedaços de um liderazgo que já perdeu o rumbo. Pero Jonatán parece ser alguém diferente. Ele sabe, hermanos, que os filisteus são fortes. Jonatán sabe que seu pueblo está em desvantagem. E sabe também que o caminho hasta los filisteus não era um caminho fácil. Os versículos 4 e versículo 5 hablam de dois penhascos que estavam aí em este caminho. Uma se chamava Boses e outra Sene. Nombres de rocas que significam roca resbaladiza e roca espinosa. Pero a fé de Jonatán vê possibilidades, donde outros só veem barreiras. Ele disse, no versículo 6, ao jovem que estava com ele: Vem, passemos a la guarnição de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues não é difícil para Jehová salvar com muitos ou com poucos. Quando Jonatán chama a los filisteus de incircuncisos, hermanos, ele não está solamente insultando a seus inimigos. Ele está falando de um linguagem pactual. La circuncisión era la señal de aquellos que pertenecían al Señor. Entonces, cuando Jonatán dice, estos incircuncisos, Jonatán está diciendo, estos hombres pueden tener armas. Estos hombres pueden tener soldados. Estos hombres pueden tener dominio sobre la tierra, pero no tienen lo principal, no tienen al Señor como su Dios. E isso cambia completamente, hermanos, a maneira como Jonatán vê a situação. Ele sabia que se o Senhor estava com eles, não havia motivos para quedar parado bajo um árbol. O Senhor pode salvar com muitos ou com poucos. Esto me hizo pensar, hermanos, em lo que passou agora com o país de la Venezuela. Frente a uma situação tão grande, hermanos, com famílias perdendo suas casas, quedando-se na calle, necessitando de carpas para dormir, e de repente algumas pessoas começam a mover-se para vender almoços para ajudar, algumas donações, orações, mensagens de carinho. E humanamente hablando, queridos, parece muito pouco delante de uma necessidade tão grande. Pero muitas vezes Deus trabalha exatamente assim, hermanos. Ele não necessita que nós tenhamos todo em nossas mãos para começar a actuar. Ele pode usar uma pequena ajuda, poucos recursos, poucas pessoas para sostener, para consolar, para cuidar a seu povo. Lo pouco em nossas mãos, hermanos, sigue sendo pouco. Pero lo pouco puesto nas mãos do Senhor, se transforma em instrumento de sua graça. Ele é aquele que com 5 pães e 2 peces alimenta uma multitud. Jonatán vê esta situação que está delante dele, e ele tem essa convicção, hermanos. O Senhor pode salvar com muitos ou com poucos. Queridos, um de nossos problemas como pecadores é que muitas vezes esperamos ter muito para actuar. Muitos recursos, muitas garantias, muita força, muito apoio. E mientras isso não chega, nos quedamos parados debaixo de um árbol. A fé de Jonatán nos confronta hoje.
Ele não começou esta guerra contando quantos soldados tinha com ele. Ele começou recordando quem era seu Deus. E talvez isso seja o que nos falta hoje a nós outros. Talvez estamos mirando demasiado a los filisteus e pouco ao Senhor. Mirando demasiado a la falta de armas e pouco ao Deus del pacto. Mirando demasiado la roca resbaladiza, llena de espinas, e mirando pouco aquele que pode abrir o caminho assim. Então, te pergunta, irmão, que te ha mantenido parado? Que situação miras em tu vida hoje e dices, não há como? La fé que se atreve começa assim, ella vê. Vê a dificuldade, vê a debilidade, vê o peligro, pero por encima de todo isso, vê ao Senhor, aquele que pode salvar com muitos ou com poucos. Em segundo lugar, irmãos, veremos nesse texto que uma fé que se atreve, además de ser uma fé que vê, uma fé que se atreve é uma fé que se entrega. E isto vemos dos versículos 7 hasta o versículo 15. Hermanos, depois que Jonatán declara que o Senhor pode salvar com muitos ou com poucos, o texto muestra a resposta de seu escudeiro. No versículo 7, ele diz: haz todo lo que tienes em tu coração. Ve, pues aqui estou contigo a tu voluntade. Notem, hermanos, que ao lado de Jonatán há homem cujo nome nem sequer aparece no texto, pero se dispone a caminhar com ele. Não pone barreiras ao plano de Jonatán, simplesmente se pone a seu lado. Queridos, isso também forma parte do caminhar de la fé de nós. Muitas vezes Deus nos anima por meio de pessoas que caminham com nós quando o caminho parece demasiado pesado. Pessoas que dizem: se é para obedecer ao Senhor, eu estou contigo, meu irmão. Então, Jonatán lhe explica qual é seu plano para seu escudeiro. Ele disse que eles se vão mostrar a los filisteus. E se os filisteus dizem: esperem hasta que cheguemos a ustedes, eles se quedariam quietos, parados. Pero se eles dissessem: subam hasta nosotros, então subiriam, porque essa seria a señal de que o Senhor los havia entregado em las manos de Israel. Aqui nós necessitamos ter muito cuidado, irmãos. Jonatán não está ensinando para nós uma fórmula para descobrir a vontade de Deus. O texto não está dizendo que devemos pedir señales ao Senhor para tomar decisões em nossa vida. Este aqui é um ato específico de uma história específica que não se aplica a nós. Hoje nós temos o Santo Espírito de Deus para o discernimento das decisões que temos que tomar. Então, por favor, hermano, não salgas de aqui hoje dizendo que se esta semana llueve, vai ser uma señal de que Brasil vai ser o campeão do mundial. Há outras señales que apuntam hacia isto, já? Não. Queridos, o texto nos diz que os dois, Jonatán e seu escudeiro, se mostram a los filisteus e tentem imaginar a cena nesse momento. Os filisteus arriba, eles abaixo. E os filisteus, quando vêm a eles se burlam. Eles dizem: é aqui os hebreus que saem das cavernas, donde se haviam escondido. Hermanos, que frase humilhante. Para os filisteus, Israel era isto. Um pueblo escondido, derrotado, sem valor. E agora aparecem dois homens. Parecia uma broma. Depois eles dizem: subi a nós e os haremos saber uma coisa. Os filisteus pensam que estão chamando a Jonatán à morte. Pero Jonatán entende que Deus abriu o caminho. Então Jonatán le disse a seu escudeiro: sube tras mim, porque Jeová los ha entregado nas manos de Israel. Fíjense, hermanos,
Él no dice en mis manos, él dijo en las manos de Israel. Jonatán no está buscando una aventura personal. Jonatán no quiere construir su propia fama. Él sabe que aquella acción tiene que ver con el libramiento del pueblo de Dios. Jonatán se está entregando a la batalla para la victoria del pueblo de Dios. Entonces Jonatán sube. El versículo 13 dice que subió con sus manos y sus pies atrapados. Y su escudero estaba detrás de él. Eso muestra cuán difícil era aquel camino, hermanos. No estaban en un camino plano, no. Estaban escalando la roca, expuestos, mientras los enemigos estaban arriba esperando a ellos. Pero cuando Jonatán llega, los filisteos comienzan a caer delante de él. Cerca de 20 hombres caen en aquel primer ataque. Y el texto deja clarito para nosotros que aquello no fue solamente la fuerza de Jonatán, no. Porque luego después hubo terror en el campamento. Y entre todos los filisteos, la guarnición de los filisteos tembló. Hasta la tierra estremeció. Era un terror que venía de la parte de Dios. El Señor había estremecido al campamento de los filisteos quando Jonatán se entregou a la batalla. Jonatán não tinha uma fé que só veía as coisas. Jonatán também tinha uma fé que se entregava a la batalla. Eu me acuerdo, queridos, de la história de Pedro em meio de la tempestade. E creio que vocês também se acuerdam dessa história. Mientras Pedro estava dentro de la barca, ele poderia mirar a Jesus. Ele poderia escuchar a Jesus. Pero quando Jesus lhe disse, Pedro, vem, ele teve que entrar em ação com sua fé. Pedro teve que poner o pé fora da barca. O vento todavia estava aí forte. O mar todavia estava agitado. A noite todavia estava aterradora. Pero ele teve uma fé que se entregou a la confiança ao Senhor. Jonatán vive algo parecido aqui, queridos. Mientras el sol decía que el Señor podría salvar con muchos o con pocos, eso era apenas una confesión de fe. Pero cuando comenzó a subir con las manos y con los pies, aquella confesión se volvió en una entrega. La fe pasó a las manos aferradas a la roca, a los pies buscando apoyo, al cuerpo expuesto delante de los filisteos. Hermanos, a veces nos gusta mucho tener una fe que solo ve. Una fe en la cual hablamos mucho. Pero huimos mucho de una fe que se entrega a la batalla. Nos gusta decir que Dios puede hacer todas las cosas. Pero quando chega a hora de subir la roca, de tomar uma decisão, de abandonar um pecado, de servir com custo, huimos. Jonatán não se quedou solamente repetindo uma frase bonita sobre Deus. Aquilo que ele creía sobre Deus se volvió em uma ação. Sua fé se transformou em um caminho de entrega. E talvez seja exatamente aqui onde o Senhor está chamando nossa atenção hoje. Será que has hablado muito sobre tu fé? Sobre aquilo que pensas que crees? Pero en el momento de entregarte a la batalha, de tomar uma atitude, não haces nada? La fé que se atreve é uma fé que se entrega a la batalha, confiando en la acción do Senhor. E por fim, queridos, para que terminemos em tempo, veremos que uma fé que se atreve é uma fé que vê, já vimos que é uma fé que se entrega, pero veremos também que uma fé que se atreve é uma fé que reanima, uma fé que reanima. E isto vemos dos versículos 16 hasta o versículo 23. Hermanos, después entonces de esta subida
de Jonatán y de su escudero, el texto vuelve nuestros ojos al campamento de Saúl. Los centinelas miram hacia el lado de los filisteos y perciben que algo está pasando, algo raro. La multitud começa a disolver-se. Os filisteus estavam correndo de um lado para outro. O exército que antes parecia tão forte, agora está em confusão. Aqueles que haciam temblar a Israel, agora estavam temblando. Então Saúl manda passar lista para descobrir quem havia saído do acampamento deles. E se dão conta de que seu filho, Jonatán, e seu escudeiro não estavam ali. E a atitude de Saúl frente a esto foi: tragam o arca de Deus. E fíjense, hermanos, que à primeira vista parece que Saúl tem uma atitude correta. Israel não deveria entrar na batalha sem consultar ao Senhor. Pero mientras el sacerdote hablaba, el tumulto de los filisteus crescia cada vez mais. E Saúl, mostrando para nós uma vez mais sua impaciência, le disse ao sacerdote: detém tu mano. El impaciente Saúl revela outra vez como era seu coração. Alguém governado por la pressão do momento. Ele já havia mostrado que, se necessitava fazer sacrifícios com suas próprias mãos, lo haria. E agora mostra que, se necessitava actuar sem consultar ao Senhor, actuaria. Saúl já havia perdido o rumbo de seu reinado. Pero, aun com toda sua debilidade, Saúl não logra impedir o livramento do Senhor. Deus não depende do fallido Saúl para salvar a Israel. O Senhor já estava librando a seu povo antes que Saúl entendera o que estava passando. O texto nos diz, hermanos, que Saúl e o povo entram na batalha e a espada de cada filisteu se volveu contra seu próprio companheiro. O inimigo começa a destruir-se a si mesmo. Hasta os hebreus que haviam cambiado de equipo e estavam no equipo de los filisteus, quando vem aquello, eles vuelven ao equipo de Israel. E os israelitas, que estavam escondidos na região montanhosa de Efraim, quando escutam que os filisteus huíam, eles também saem de las cavernas e entram em la pelea. Percebam, hermanos, no movimento desse texto. Ao começo, nós vemos medo. Havia gente escondida. Havia gente do lado equivocado da batalha. Havia um rei parado. Pero quando Deus começa a actuar por meio de Jonatán, o povo é reanimado. Los escondidos salen. Los alejados vuelven. Los paralisados se mueven. La vitória de Jonatán vuelve a encender o valor de muitos. Queridos, será que nossa fé ha reanimado aqueles que estão a nosso alrededor? Ou será que nossa fé ha apagado? Será que nossa fé ha traído mais desânimo a las pessoas que estão conosco? Nossa fé ha reanimado a outros para a batalha? Ou nossa fé ha empurrado as pessoas hacia dentro de uma caverna? A maneira em que nós enfrentamos nossas lutas ajuda a outros a mirarem hacia Deus? Ou fazem que todos mirem solamente aos filisteus, a dificuldade? O Senhor hoje nos está chamando a examinar isto, queridos. Porque uma fé viva não reanima solamente a nós mesmos. Deus usa nossa fé para chamar a outros para sair do medo. Pero antes de que alguém pense que o centro da história está na força de Jonatán, o versículo 23 coloca a glória em lugar correto. Mira sua Bíblia, o versículo 23. Diz assim:
Así salvó Jehová a Israel aquel día. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Dios usó a Jonatán, pero la salvación siempre viene del Señor. Hermanos, siempre es de Él que viene nuestra salvación. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Esta es la gran historia que está por detrás de todas las pequeñas historias de la Biblia, hermanos. La gran historia que la Biblia cuenta para nosotros es Dios salvando a su pueblo. E fíjense, queridos, que em la maneira especial em que esta pequena história de hoje nos habla sobre nossa grande história, sobre nossa salvação. Nós vemos aqui, hermanos, a Jonatán com uma fé viva, é verdade, com um valor que nos confronta hoje. Necessitamos aprender mais de Jonatán. Pero o ponto principal, hermanos, que quero chamar tu atenção hoje, nesse texto, é que esta história ilustra para nós uma luta que jamás poderíamos vencer. Essa história ilustra a luta contra o pecado. Esta luta, hermanos, não era como Paraguai e Alemanha, onde todavia existia um pouco de probabilidade. Esta luta jamás poderíamos vencerla. E não importa quanta ousadia tengamos para esta luta contra o pecado, éramos um povo sem armas. A vezes temos uma mentalidade triunfalista e pensamos que em esta história, a pessoa que ilustra nossas vidas é Jonatán. Pero em esta história, queridos, nós não somos Jonatán. Sabe quem somos nós nessa história? Somos o povo que estava escondido. Somos os que tinham medo. Somos os que estavam parados. Somos os que não tinham armas para a batalha. Nós somos muitas vezes como aqueles hebreus que se haviam mesclado entre os filisteus, vivendo ao lado equivocado da batalha. Estes somos nós nessa história. Pero assim como ocorreu em esta história, queridos, em nossas vidas também aparece o Hijo que salva ao povo de Deus. Jesucristo é o Hijo del Rei. Quando nós estávamos parados, escondidos, sem forças, sem armas para lutar, Cristo entrou solo na batalha. Ele descendeu hasta nossa miséria, tomou sobre si nosso pecado, enfrentou nossa muerte e cargou nossa culpa na cruz. Nós somos o povo que participa da vitória da batalha que o Hijo peleou por nós. Jesus é aquele que nos vê. Jesus é aquele que se entrega. Jesus é aquele que nos reanima hoje. Qual é a situação que estás passando hoje em tu vida, em la que dices que não há como? ¿Por que estás escondido, meu irmão? ¿Por que estás parado debaixo de um árbol? Levanta tus olhos hoje. Mira, el Hijo já entrou na batalha por ti. Já não necessitas esconder-te. Já não necessitas quedar-te parado. Já não necessitas ter medo de tus lutas. A grande vitória que necessitávamos foi consumada em la cruz. El Hijo já venceu.